Então, bem-vindas a mais uma final de tarde, começo de noite. E a gente está falando um pouco sobre é, constelação familiar, que é uma filosofia, que é uma ciência, que ainda está sendo muito estruturada, porque uma ciência de 20 anos é uma ciência de pouco tempo, uma recém-nascida. E que ela é muito fenomenológica, diferente do método cartesiano, que a gente consegue explicar as coisas direitinho, aquilo que não é explicado é meio que não existe. As coisas do psique, do afeto, elas são mais observadas e a gente vai explicando à medida que elas vão acontecendo. A gente não consegue explicar muito antes. E o Bert fez um trabalho muito lindo, sistematizando, observando, escrevendo, e coisas que sempre tiveram aí, inclusive tudo que ele diz, a gente sempre acha é, bibliografia falando sobre isso, em, tanto na psicologia quanto em várias religiosidades, porque é uma ciência do comportamento. E a constelação, ela é uma filosofia de ação. Então, aquilo que é entendido é importante a gente colocar em prática. Hoje eu vou falar com vocês sobre casamento, sobre bons casamentos, casamentos que tendem a gerar coisas boas para frente também. E aí, eu quero que vocês, qualquer dúvida, vocês me perguntem e não vá com dúvida para casa, tá bom? Então, sempre que duas pessoas se encontram, não tem duas pessoas se encontrando, tem dois clãs se encontrando, tem duas linhagens se encontrando. E é importante que haja lugar para todas as questões de ambas as linhagens na casa, no coração desse casal. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então, o casamento ele tem uns steps. E, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem com o nosso pessoal, depois com os nossos pais e antepassados. Se eu já estou bem com o meu pessoal, eu meio que estou bem com a minha ancestralidade. Eu também preciso estar bem com de onde eu vim, da forma que eu vim, da forma que aconteceu. E eu também, se eu consigo fazer esses dois passos, o resto é manha, gente. Porque, via de regra, quem consegue estar bem com o jeito que veio, com a forma que veio, sem crítica, sem exigência, sem pesar, a gente consegue também, com mais facilidade, fazer o terceiro step, que é estar bem com os pais do outro e com a família do outro, mesmo que tenha diferenças da nossa família. Eu vejo como diferente, não como errado. Eu vejo como um outro jeito e não como um jeito inadequado. Eu preciso também estar bem com os meus parceiros anteriores. Então, eu não sei exatamente como é que é no universo masculino. No universo feminino, é muito comum, quando a gente se machuca, a mulher falar o defunto. De repente, a gente exclui, é como se a gente quisesse cortar um pedacinho da nossa vida, cortar um pedacinho da nossa história, fazer de conta que aquele negócio nunca aconteceu. E isso dá muito ruim. É importante também eu estar bem com os parceiros anteriores do nosso cônjuge e bem com o nosso cônjuge. Né? Voltando um pouquinho na reunião passada, eu não posso entrar numa relação pensando em mudar o cônjuge ou achando que ele vai aportar, vai me entregar, vai colocar sobre minha mesa coisas que na cartilha da minha família são lógicas, porque na cartilha da família dele pode não ser lógico. Desde coisas muito pequenas, como não deixar a criança assistir filme de terror, ou que criança tem hora para dormir, até coisas um pouco maiores, mas é lógico que tem alguns combinados, que esses combinados ficam claros entre os dois. Então, uma sociedade, e o casamento é uma sociedade, tem acordos, tem combinados. E aquilo que é acordado, que é combinado, mas é combinado mesmo. Um fala e o outro concorda, e o outro escuta.
Não é um fala e o outro fala, prefiro não. E aí um insiste e às vezes ameaça e o outro se cala, ou por dificuldade de falar um não naquela situação, ele se cala, porque isso aí não é um acordo, ou é um acordo que um advogado chamaria de um acordo leonino, onde a outra parte fala sim porque não tem condição de falar não. Então, vamos lá. No primeiro passo, em relação a nós mesmos, pessoalmente, a gente precisa estar no nosso lugar, no lugar que nos pertence, na ordem que nos pertence, na hierarquia que é o nosso ponto, e em equilíbrio com aquilo que aconteceu. É lógico que tem famílias onde isso é muito mais fácil. Em algumas outras famílias, isso tem que ser um pouco mais elaborado, porque nem sempre a gente vem de pais maduros, pais equilibrados, pais saudáveis. Então, algumas vezes a gente tem que estar de acordo com o que foi, de uma forma muito madura, ciente que ficaram algumas lacunas, e que aí essas lacunas a gente vai pegar na vida, mas que o cônjuge não é a pessoa que vai preencher a lacuna que foi deixada por pai ou por mãe. E aí, em relação aos pais, a gente vai aceitar, vai reconhecer, vai ser grato pelo que veio, e aí a gente vai se despedir. Por melhor que seja a minha família, por mais supimpa que seja a minha família, eu tenho que me despedir dessa família, pelo menos por um período, e estar disposto a fazer uma imersão total naquele outro mundo. Porque se eu vou para esse outro mundo, querendo levar tudo do mundo anterior, eu nem aproveito e nem aprendo conforme eu poderia aprender. É mais ou menos como quem vai fazer intercâmbio num país diferente e fica o tempo todo no telefone, no WhatsApp, no Skype, ouvindo música do país de origem. E fica procurando o mercadinho onde vende comida do país de origem. Nem eu bem fico no meu país e assumo que eu não quero ir para um país outro, que a minha vontade, que a minha postura, ou que o meu perfil é de estar aqui mesmo, e nem eu aproveito o próximo país e realmente experimento de coração aberto para ver o que tem de bom e o que agrega. Por que será que eu fui para exatamente este outro país? E esse movimento de aceitar as coisas como foram, exatamente como foram, de reconhecer que o outro deu o que ele tinha de melhor para dar, de ser grato em relação ao que veio. E depois de me despedir, é um movimento que costuma ser mais custoso, todas as etapas, é mais custoso a gente fazer em relação à mãe, via de regra. Então, assim, o nosso movimento de aceitar a mãe, admirar a mãe, ser grata à mãe do jeitinho que ela é, ele é mais difícil do que a gente fazer isso em relação ao pai, cerca de 80%. A gente não tem certeza do porquê. Eu imagino, e vou falar um pouquinho sobre isso melhor com vocês no próximo encontro, que tem a ver com as fases do desenvolvimento, quando tem um momento em que eu já sou gente e eu estou me desenvolvendo, mas muito misturado com a minha mãe. Muito misturado com o que ela come, se ela está acordada ou se ela está dormindo, cheiros que ela sente. Mas, de qualquer forma, a gente aceita muito melhor um pai relapso, um pai que me visita só de 15 em 15 dias porque trabalha na plataforma da Petrobras, porque prefere ser viajante, ser caminhoneiro, do que uma mãe que toma essa opção de ser mãe e também de trabalhar em alguma coisa que tira ela de casa. Vamos lá. A frase, o que a gente... A fala que quando a gente vai fazer a constelação, a gente costuma sugerir para a pessoa, mas não precisa ter essas palavras, porque o que vocês têm que entender no fundo da alma é que isso aqui é um guia. A nossa questão é uma questão de postura. Então, as palavras podem ser outras, as frases podem ser mais curtas ou mais longas, mas a essência tem que ser essa daqui. Então, reconhecer que os pais são queridos,
reconhecer que nós somos uma extensão da vida deles, do jeitinho que aconteceu, que os desejos dele rondam os nossos desejos. Se eu tenho uma boa relação, eu vou complementar por aí, eu tenho a tendência a querer complementar os sonhos deles. Se eu tenho uma relação de birra, a gente vai ter a tendência de fazer o oposto, que as crenças contornam as nossas, e que mais do que a extensão deles, a gente é aquilo que vem com a chance de ir além. E a gente vai mais longe quando a gente tem respeito e gratidão. Via de regra, quem não tem respeito e não tem gratidão, tem dificuldade de voar no mundo, de ir no mundo, porque eu abro mão de receber a vida do jeito que ela veio. E se eu não recebo a vida do jeito que ela veio, por onde a vida vem, não tem como eu receber de outro lugar. E aí eu fico fraco. E aí a gente vai pedir permissão para experimentar outras crenças, outros usos, outros costumes, diferentes daqueles da nossa família. Sem reserva, sem crítica, realmente de coração aberto. Porque isso vai enriquecer o nosso clã. E que a gente pode ir para essa nova casa reconhecendo que eles são completos e certos. E a gente vai terminar, né? Pedindo essa permissão para deixar aquilo que eu aprendi que era muito caro um pouco para trás, ou um pouco guardado, resguardado, e que é muito bacana quando a gente tem essa bênção deles. E é uma bênção sentida, porque às vezes nossos pais nem estão mais vivos. É importante também a gente conseguir deixar esses pais para trás quando a gente vai para o próximo passo, porque, por exemplo, quem tem um pai visto como muito grande para a mulher, ou quem tem uma mãe vista como muito grande para o homem, e aqui eu estou falando mais como heterossexual, cisgênero, mas em quem tem num homem a orientação de afeto e tem um pai muito grande, quem tem numa mulher a orientação de afeto e tem a mãe muito grande, ninguém vai conseguir bater essa pessoa. Então, se eu, Solange, não conseguir colocar o meu pai um pouco humano, o Alexandre jamais teria a chance de me encantar. Porque, para a criança, o pai pode ser um herói sem defeito. E se eu quero que meu marido seja do tamanho do meu pai, em algum momento eu preciso olhar para o meu pai e perceber que ele é um grande pai, mas um homem como outro qualquer. Mais um homem na face da terra. Porque aí o meu parceiro tem chance de ser um homem que me causa encanto e admiração. Fica confuso, meninas e meninos? Sim, eu não entendi bem, Solange. Como o pai grande, em que sentido? No sentido de valores? Então, se eu acho que meu pai foi heróico, perfeito, bacana, legal, extremamente inteligente, sensível, que ou ele estava certo ou quando ele não estava certo é porque ninguém conseguiria perceber aquela coisa errada. Não tem homem que vai bater esse homem. Entende? Se o meu pai está num lugar de grande grandiosidade, enquanto homem, nenhum homem vai ser suficientemente bom para estar alinhado com essa referência. E fazer feliz, no caso, seria? Para estar alinhado com essa referência. Para eu olhar para ele e falar, olha, você é um homem bacana. Porque eu coloco meu pai num lugar tão idealizado que nenhum homem vai conseguir estar lá. Sabe assim, meu pai sempre teria a palavra certa, meu pai sempre teria a atitude certa, meu pai sempre teria o comportamento certo, sempre seria forte, sempre seria amoroso, sempre seria adequado. Então, se eu não consigo crescer e perceber que eu tenho um pai, mas que esse pai acontece dentro de um homem que é humano, nenhum homem vai conseguir chegar nesse standard, nesse modelo. Ficou mais claro? Sim, eu entendi. Sim, ficou super claro. Graças. Em relação aos parceiros anteriores do meu cônjuge,
eu tenho que reconhecê-los, entender que eles existiram, que eles merecem respeito e que eles merecem amorosidade da minha parte. Então, a fala seria mais ou menos, olha, eu enxergo, eu reconheço que a minha felicidade só foi possível em função da sua tristeza, em função do seu fracasso. Porque só com a sua relação não tendo dado certo é que a minha relação, então, pôde dar certo. Eu reconheço que você veio primeiro e que sempre vai ter um lugar, não só no coração, mas também nos hábitos, nos gostos, nos costumes, no aprendizado da pessoa com quem eu estou ficando com quem eu estou indo casar. E eu olho para você com respeito e com carinho. Não quer dizer que eu vou chamar ela para fazer chá das 5 na minha casa. Mas eu consigo olhar e perceber que é do meu tamanho, que é tão gente quanto eu. E peço para ser olhada com respeito e com carinho. Eu não vou falar isso na frente da outra pessoa. É um movimento interno. É eu com essas figuras que estão introjetadas em mim. Então, eu não chamo a primeira namorada do meu marido de biscate. Eu chamo de primeira namorada do meu marido. E aí a gente está falando de pessoas que fizeram um vínculo, não é qualquer mocinha que ele beijou na pecuária, mas aquelas pessoas que tiveram importância e que fizeram um vínculo com ele. O pessoal aí de Goiânia vai entender o beijo da pecuária. Em relação a casos e amantes, que podem acontecer durante a relação. Se o caso aconteceu, se eu descobri, e se eu resolvi continuar com aquele homem, eu tenho que reconhecer, eu tenho que respeitar e olhar com amorosidade para essa pessoa que se envolveu com meu marido e que não deu certo. Entende? Enxergar e reconhecer que a minha felicidade, de novo, só foi possível devido ao sofrimento desse outro indivíduo. Ter maturidade de saber se alguém me traiu, quem me traiu foi o meu marido. Quem tinha um compromisso de lealdade, de fidelidade comigo, era ele. E se eu estou de acordo com ele, eu não devo transferir a raiva para essa outra pessoa. E aí a gente faz uma coisa que mexe muito com a nossa importância. É reconhecer que o Alexandre teve uma única namorada antes de mim. Depois a gente ficou junto. Então, eu sou a segunda pessoa na vida dele. Aí o Alexandre teve uma amante. E aí eu descobri, a gente teve uma crise e ele resolveu ficar no casamento e eu resolvi ficar com ele. Agora eu não sou mais a segunda, eu sou a quarta. Porque eu era a segunda, depois entrou a amante, e aí ela ficou a terceira. E se o casamento retorna, eu sou agora a quarta. E entender que essa pessoa também ajudou a moldar ele enquanto homem. Que depois que houve essa pessoa, houveram mudanças na qualidade de relação, na qualidade de possibilidade dele se relacionar com o mundo. E minha também. Então, olhar para isso com respeito, integrar, falar, você faz parte, você aconteceu, está na linha da vida da família, está na biografia da família, e agora eu sou a quarta. E se ele tiver 20 amantes, eu vou ser lá a 30ª, porque eu sou a quarta, depois eu sou a sexta, depois eu sou a 8ª, enfim. Que sempre haverá um lugar para você no coração dele, você sempre vai ser uma lembrança, né? Você fez diferença, e que eu te olhe com respeito e com carinho. E, por favor, me olhe com respeito e carinho. Com relação aos pais e à família do parceiro. A aceitação, reconhecimento e respeito. Se no meio dessa família aqui tiver um filho dele, mais respeito ainda. E olhar para essa galera e falar, eu amo, aceito e respeito tudo que vem de vocês. Porque respeitar, gente, não é achar bonito. Respeitar não é concordar. Respeitar não é achar bacana. Porque quando eu acho bonito, eu acho bacana, eu acho legal e eu concordo, eu não preciso treinar o respeito. O respeito é quando aquilo não está de acordo com os meus valores. E eu opto por, nesse caso, preferir ficar com as pessoas do que com os valores.
Eu não excluo o meu sogro, porque ele divorciou da minha sogra e casou com a menina 20 anos mais novo que ele. Ainda que esse não seja um valor que eu admire, eu respeito. Porque quando é um valor que eu admiro, eu não preciso treinar respeito. Eu preciso treinar respeito quando o outro faz alguma coisa que vem de encontro, e não ao encontro de algo que é leve e é lícito para mim. E aí, porque foi daquele jeito, porque acontecendo aquelas coisas, a maioria das coisas eu não entendo nada, porque eu só vi uma pontinha, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga as coisas por pontinha. Porque é muito legal, muito fácil a gente falar assim, um elefante. Se eu vejo só a orelha, eu penso que é uma folha. Se eu vejo só a perna, eu penso que é uma árvore. Se eu vejo as costas, eu acho que é um tapetão. Se eu vejo o rabo, eu acho que é uma mangueira. Então, a gente fala isso muito fácil. Mas a gente é muito bom de pegar as coisas só uma pontinha e fazer toda uma crítica e um juízo de valores pelaquela pontinha que a gente está olhando. Então, é hora de olhar e falar, olha, eu não sei da missa nada, não passei nem na porta da igreja no dia dessa missa, então eu respeito, eu entendo que se eu encontrei o fulano e eu escolhi o fulano para ser meu parceiro de vida, o meu sócio, é porque teve coisas aí que constituíram ele que faz falta no meu clã. E eu resolvo, então, respeitar, aceitar, reconhecer. Porque somente por ter sido do jeito que foi, é que a pessoa chegou assim até mim, do jeito que me fez escolhê-lo para meu companheiro de vida. E aí, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, o outro está fazendo exatamente a mesma coisa. O outro também está respeitando os meus pais, respeitando os antepassados, respeitando os ex, colocando durante um tempo os valores da família dele em segundo, para ver como é que são os valores da minha vida. Então, ele não chega na minha casa, não, a gente não frita peixe, não é assim, não, vou te mostrar como é que frita peixe. Não é assim que a gente chega na casa do cônjuge, da mãe do cônjuge. Então, em relação aos nossos parceiros anteriores, a gente olha, e por mais que tenha sido doído a separação, a gente reconhece que houve afeto, a gente reconhece que houve amor. E aqui eu estou falando de relações onde houve o vínculo. Os que não houveram vínculo, ok, não entra nesse parceiro anterior, né? Reconhece a importância, reconhece que teve muita coisa complicada, se não tivesse tido, não tinha rompido, e que parte do que complicou, parte do que aconteceu naquele latifúndio é de responsabilidade minha também. Reconhece que aprendeu muito, tanto em momentos de pura felicidade, quanto em momentos de dor. Reconhece que o que deu está dado, e solta, e deixa aí. Deu porque quis. E que recebeu muito, e que fica com aquilo com carinho. Deseja mesmo que o outro seja feliz, não deseja que ele um dia pague pelo que fez, que um dia ele veja uma coisa, porque o rancor e a raiva vincula também. Então, solta, deseja que o outro seja feliz e que te olhe também com carinho, que nos olhe também com carinho. E aí, em relação ao parceiro, a aceitação, reconhecimento e respeito. Entender que eu amo, respeito e aceito do jeito que é. Mesmo que ele não corresponda, ou ela, aos seus sonhos e aos seus projetos. Reconhecer que você está escolhendo, já sabendo que não corresponde a algumas coisas. Mas que mesmo assim é importante, entende? Então, aquela coisa, agora você é homem casado, tem que agir assim, assim, assado, isso é na cartilha da sua família. Na cartilha dele não pode não ter aquilo. Então, assim, olha que você está casando com aquela pessoa, com aquele indivíduo. E não entra num casamento contando com alguma mudança. Entende? O outro, eu não devo olhar para o outro achando que ele vem para aportar coisas na minha vida. Eu não devo, não é maduro
e casamento é coisa para gente grande, não é coisa para criança. Casar com alguém porque ele vai me fazer algumas coisas, porque ele vai me trazer algumas coisas, porque ele vai realizar algumas coisas, porque ele vai tampar alguns buracos, porque agora então eu não vou mais sentir X coisa. Porque quando eu faço isso, na realidade, eu estou procurando um substituto de pai ou mãe. Aquele carinho, aquela atenção, aquela que eu não recebi, eu busco naquela outra pessoa. É lógico que eu não estou dizendo que num casamento o outro vai dar nada. Então, se eu namorei, se eu estou caminhando para um casamento, é porque aquela relação ela é gostosa. E é lógico que em casa ele fala onde é que vai, ele vai falar onde é que volta, ele vai falar quanto é que custa, mas ele não está ali para me satisfazer desejo, ele não está ali para satisfazer gosto, ele não está ali para me tratar como criança. Nem ela está ali para me tratar como criança. E tem uma linha divisora entre ser um bom parceiro e me paparicar. Ok? Aqui. E deixa muito claro que os dois estão nessa rota. Não é um só fazendo essa rota. É os dois fazendo essa rota. É um casando com alguém que também quer casar. É um indo para essa relação de parceria e cumplicidade, onde o outro também está indo para essa relação de parceria e cumplicidade. Então, esse negócio de que eu te amo por nós dois, e eu não consigo ficar sem você, fica comigo de qualquer jeito, isso aí não funciona. Ou funciona por muito pouco tempo. Ok?